Oi, pessoal, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e nessa aula de hoje eu vou explicar o importante conceito de estatística chamado média ponderada. O nome completo é média aritmética ponderada, mas a gente pode simplesmente chamar de média ponderada. Então vamos lá explicar esse conceito. Olha só. Vocês se lembram? O que eu vou escrever aqui nesse canto não precisa escrever. Que eu expliquei que a média aritmética simples, ela é representada por um x com uma barrinha em cima. Então, um x com uma barrinha em cima. Então, agora, nós vamos ver como que eu represento a média ponderada. Essas representações também são chamadas de notações. Então, uma média ponderada eu posso representar assim: x índice P, com uma barra em cima, significa média ponderada. Ou você pode representar por um N maiúsculo e um P minúsculo, média ponderada. Ou você pode representar por M e o P, ambos maiúsculos, né? Média ponderada. Você pode escrever de qualquer um desses três modos. Eu, particularmente, uso essa terceira, que é o M e o P maiúsculos, tá certo? Mas você pode escrever assim ou pode escrever assim, tá certo? Muito bem. Então, numa média ponderada, nós temos números e esses números têm pesos, tá? Ué, como assim os números têm pesos? Bom, vamos primeiro ler o exemplo 1 para eu tentar explicar para vocês. Exemplo 1. Calcule a média ponderada entre os números 10 e 20. Então, o 10 é o primeiro número, é o meu x1, e o 20 é o segundo número, que é o meu x2. Sabendo que os pesos respectivos... Gente, o que significa a palavra respectivo? Significa o seguinte, que o primeiro peso é do primeiro número e o segundo peso é do segundo número. Tem pesos 3 e 5. Ué, estranho esse negócio, um número ter peso, um número ser mais pesado que o outro. É exatamente isso. Para deixar o problema mais claro, imagine o seguinte, que o 10 e 20 sejam idades, 10 anos e 20 anos. E o 3 e o 5 é a quantidade de pessoas que têm essa idade. Então, tem 3 pessoas que têm 10 anos e 5 pessoas que têm 20 anos. Então, a idade de 10 anos tem 3 pessoas. A idade de 20 anos tem 5 pessoas. Então, o número 20 ele pesa mais do que o 10. Nesse caso, como é que eu calculo uma média aritmética ponderada entre esses números? Gente, a fórmula é muito simples. Você vai fazer o seguinte. A primeira coisa, você vai multiplicar o número pelo peso. Então, você vai multiplicar o x1 pelo P1 e o x2 pelo P2. Você vai multiplicar. E você vai somar esses produtos. Então, olha bem, para calcular a média ponderada, qual que é o cálculo? Como que é o cálculo? Eu vou multiplicar o x1 pelo P1 e vou multiplicar o x2 pelo P2. E eu vou adicionar esses produtos. Então, multiplico o x1 pelo P1, multiplico o x2 pelo P2 e soma essas quantidades. Tá, e a divisão, o denominador? O denominador, ele vai ser a soma dos pesos. Então, essa daqui é a fórmula para eu calcular a média aritmética ponderada. Bom, então, vamos resolver esse exemplo 1.
A primeira coisa é listar os números. Então, aqui, quem são os números que eu quero calcular a média ponderada? É o 10 e o 20. Agora, vamos listar os pesos desses números. O número 10 tem peso 3 e o número 20 tem peso 5. E agora vamos calcular a média ponderada. Média ponderada igual. Então, como é que é o numerador? O primeiro número vezes o primeiro peso, segundo número vezes o segundo peso. E soma essas quantidades. Então, vai ficar 10 vezes 3 mais 20 vezes 5. E no denominador, o que aparece? Olha a fórmula. Aparece a soma dos pesos, né? Então, aparece 3 mais 5. Daqui para frente, é fazer as contas para ver o resultado. Então, 10 vezes 3 são 30. E 20 vezes 5 são 100. E no denominador, nós vamos ter 3 mais 5, que são 8, né? Continuando a conta aqui embaixo. Trinta mais 100 são 130. E o denominador aqui é 8, né? Vamos pegar uma calculadora para facilitar fazer essas contas, né? E a gente ganhar tempo. Então, 130, ok? Dividido por 8, né? Então, dividido por 8. 130 dividido por 8. Igual, olha o resultado aí, 16,25, certo? Então, 16,25. E esse daqui é o resultado da minha média ponderada. Vamos lembrar de novo a fórmula? Em cima, no numerador, você multiplica o número pelo peso. O número pelo peso. Soma essas multiplicações. E o denominador, você vai somar os pesos, tá certo? E quando você faz essa conta, você calcula uma média ponderada, ok? E com isso, a gente termina essa primeira aula de média ponderada. Espero que todos tenham entendido o conceito. Grande abraço, turma, e tudo de bom!